Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 131. Sombras e Substância. Após deixar o acampamento, Legion encontrou um ponto relativamente estreito no fosso. Saltou no ar e ativou a runa do dragão da tempestade incrustada na espada larga do cavaleiro banido. Um poderoso furacão se materializou, impulsionando Legion vários metros à frente antes de pousar firmemente na margem gramada do outro lado do fosso. Legion vinha experimentando a runa dragão da tempestade desde que o rei Robert demonstrara seu poder na espada do cavaleiro banido. De acordo com as memórias do cavaleiro banido, o potencial total da runa era impressionante. Ela podia invocar uma tempestade massiva capaz de destruir um castelo ou até mesmo arrastar um dragão voador para o chão com uma tempestade aprisionadora. No entanto, assim como as outras duas runas do dragão, a runa do dragão da tempestade não conseguia atingir seu potencial máximo naquele momento. Criar uma tempestade capaz de destruir castelos estava fora de alcance. Até mesmo o tornado gerado no dia em que a runa foi ativada pela primeira vez representava seu poder máximo atual. Talvez, com tempo suficiente para acumular energia, a runa pudesse eventualmente produzir uma tempestade ainda mais formidável. Em seu estado atual, o poder da runa não era adequado para ataques diretos, como as capacidades destrutivas das runas do relâmpago ou do dragão de gelo. Legion havia descoberto um uso alternativo: direcionar a força da runa para dentro, para si mesmo. Como previsto, canalizar o poder da runa do dragão da tempestade para o próprio corpo aumentou drasticamente sua velocidade. Quando totalmente liberada, a sensação era tão intensa que parecia que o próprio tempo havia parado. Além disso, a runa lhe concedia a habilidade de pairar brevemente ou percorrer curtas distâncias no ar. Ele estava confiante de que mesmo se saltasse do topo de uma torre, cairia ileso, assim como as habilidades de queda de penas ou voo em jogos de sua vida passada. Ele especulou que se pudesse controlar e refinar ainda mais o poder da runa, o voo sustentado de fato poderia se tornar possível. Essa constatação o fez lembrar da lendária habilidade de cintilação do maior especialista do Castelo Sol. Talvez essa habilidade fosse resultado de levar a runa do dragão da tempestade ao seu limite absoluto. Com a ajuda da runa, Legion sentiu-se seguro ao se aventurar nas ruínas enigmáticas de Summeral à sua frente. Mesmo que o perigo surgisse, sua velocidade aprimorada garantiria sua fuga rápida. Depois de ajeitar as roupas, ele contemplou a ilusão de Summeral brilhando à sua frente e entrou. Em uma clareira tranquila fora do acampamento, Asha lutava com Brienne em esgrima. As habilidades de Asha haviam melhorado visivelmente nos últimos dias de treinamento, fortalecendo sua base natural, mas ela ainda era ligeiramente inferior a Brienne. Brienne desferiu um golpe rápido, e o pulso de Asha foi atingido. O impacto a fez perder o controle, e sua espada de treino caiu ruidosamente no chão. Brienne imediatamente recuou, mantendo distância. Ela havia aprendido com erros anteriores a não se aproximar demais após um golpe bem-sucedido. Asha olhou para Brienne enquanto ela recuava, deu de ombros e pegou sua espada de treino com um toque de cansaço. Assim que se levantou, notou um movimento próximo. Legion havia saltado da margem do rio, planando como um grande pássaro sobre o fosso de 10 metros de largura, e pousado graciosamente na grama além. Olha, Lord Legion está indo em direção às ruínas de Summeral, exclamou Asha apontando para ele. A reação inicial de Brienne foi lançar um olhar cético para Asha, receosa de ser enganada. Asha já havia feito coisas semelhantes antes. Mas como o tom de Asha não era malicioso, Brienne seguiu seu olhar. Ela avistou Legion, que de fato se dirigia às ruínas. Então, diante de seus olhos, algo surpreendente aconteceu. Legion desapareceu no ar. Um fantasma? O fantasma de Summeral, Brienne murmurou ansiosamente, lembrando-se das lendas sinistras que Jon havia compartilhado com eles durante suas viagens. O pânico transparecia em sua voz enquanto sua imaginação disparava. Em nítido contraste, a excitação de Asha só aumentava. Lord Legion vai se livrar do fantasma de Summeral? Perguntou ela, ansiosa. Nenhum dos dois duvidou do que tinham visto. De seu ponto de observação em uma pequena colina, o gramado iluminado pela lua era claramente visível. Não havia abrigo onde Legion havia desaparecido. Ele simplesmente sumira. Dada a natureza repentina e inexplicável de seu desaparecimento, o lendário fantasma de Summeral parecia a única explicação plausível. Deveríamos contar a todos imediatamente que algo aconteceu com Lord Legion, exclamou Brienne, tentando se acalmar enquanto se preparava para correr em direção ao acampamento. Mas Asha agarrou seu braço com firmeza. Qual o sentido de você contar para todo mundo? Quem no acampamento se compara ao Lord Legion? Se algo realmente aconteceu com ele, o que eles poderiam fazer? Sua voz era firme, mas suas palavras cortavam a urgência do momento. Brienne congelou, o rosto tomado pela preocupação. Não podemos ficar sem fazer nada, podemos? Perguntou ela, com a voz trêmula. Asha fez beicinho, seu tom ficando sério. Claro que precisamos fazer alguma coisa. No mínimo, precisamos confirmar se algo realmente aconteceu com ele. Brienne, já familiarizada com a tendência da companheira de agir por impulso, percebeu algo estranho no comportamento de Asha. Seus olhos se estreitaram, desconfiados. O que você quer fazer? Obviamente, precisamos dar uma olhada nas ruínas nós mesmos, respondeu Asha. Mas sua expressão séria não durou muito, e sua excitação transpareceu mais uma vez. Brienne se opôs imediatamente à ideia, mas as palavras persuasivas de Asha foram difíceis de resistir. Em pouco tempo, Asha a convenceu.
As duas meninas encontraram um barco abandonado e ligeiramente danificado nas proximidades, provavelmente deixado por um ladrão. Embora o barco apresentasse sinais de desgaste, ainda estava em boas condições e seria suficiente para levá-las através do rio. Pouco depois, os dois cruzaram o fosso e entraram nas ruínas de Sumeral. Ao mesmo tempo, Legion permaneceu alheio ao fato de que seus assistentes haviam visto seus movimentos e o seguiram corajosamente. Sua atenção estava inteiramente voltada para as visões que se desenrolavam diante dele. Ao adentrar as ruínas de Sumeral, a cena se transformou. As ruínas desapareceram e o palácio reapareceu em toda a sua glória, como se intocado pelo tempo. Seu estilo arquitetônico era diferente de tudo em Westeros, fortemente influenciado pelos projetos de Essos que Legion reconheceu. Ele conseguia discernir os pátios de Pentos, os relevos intrincados de Lige e os painéis de vidro característicos de Myr. No entanto, a característica mais marcante era a Torre do Livro. Seu design ostentava as características inconfundíveis da arquitetura valeriana. Adornando as laterais da torre, havia inúmeras estátuas de dragões, cuja localização contrastava um pouco com a estética do restante do palácio. Do lado de fora do palácio, todos os servos haviam sido expulsos, e grupos de pessoas vestidas como nobres se reuniram na praça. Eles estavam agrupados, conversando baixinho e lançando olhares preocupados para o palácio. Mas Legion sabia que eram apenas ilusões, resquícios de espíritos ressentidos. As figuras se moviam, mas suas vozes eram silenciosas. Guardas do palácio cercaram o prédio, impedindo a entrada de qualquer pessoa. Legion passou por eles como se fossem meras sombras e esgueirou-se pelas portas fechadas do palácio. Lá dentro, o corredor fervilhava de atividade. Septões da Fé dos Sete sentavam-se em poltronas conversando em voz baixa. Outros caminhavam solenemente sussurrando orações. Suas expressões revelavam seu descontentamento com o que quer que estivesse acontecendo no salão do palácio. Legion ignorou-os e seguiu direto para o salão. Na entrada, 2 guardas reais desconhecidos estavam flanqueando a porta, acompanhados por um punhado de guardas. As portas do salão estavam entreabertas, e Legion atravessou sem hesitar. O grande salão estava lotado de pessoas, centenas delas. Septões da Igreja da Fé dos Sete, mestres adornados com suas correntes características e piromantes trajando suas vestes características lotavam o espaço. No centro do salão, havia um altar improvisado. Sobre o altar repousava uma bacia de bronze, dentro da qual repousavam 7 ovos de dragão de cores e padrões variados. As escamas de cada ovo brilhavam singularmente à luz. Ao redor do altar, 7 piromantes seguravam pequenos jarros de vidro cheios de um líquido verde. Em frente ao altar estava o rei Aegon V, com seus cabelos brancos brilhando sob a luz das tochas, e a figura alta de Sor Duncan ao seu lado. Atrás deles, uma mulher em estado avançado de gravidez reclinava-se em uma cadeira. Seu rosto pálido e a respiração ofegante deixavam claro que ela estava prestes a dar à luz. Várias criadas a atenderam. Esta mulher só poderia ser a mãe de Rhaegar, Rhaella Targaryen. Ao lado dela, estava um casal de meia-idade, com expressões ansiosas enquanto observavam Aegon V perto do altar. A semelhança entre o homem e Aegon deixava poucas dúvidas de que ele era o príncipe Duncan, e a mulher imponente ao seu lado só podia ser sua esposa, Jaine de Pedravelhas. Atrás do príncipe Duncan e Jaine, vários mestres rabiscavam furiosamente em pergaminhos, documentando os eventos que se desenrolavam diante deles. A atenção de Legion foi então atraída para uma figura peculiar na multidão, uma anã baixa parada perto do casal. Embora tentasse disfarçar a expressão, Legion percebeu que ela o havia notado. Seu olhar penetrante parecia atravessar a ilusão, como se ela pudesse realmente vê-lo. Entretanto, a atenção de Legion logo mudou da anã para o altar. Ele notou Aegon V, já demonstrando sinais de impaciência, falando em voz baixa com um piromante próximo. Este piromante, vestido de forma mais extravagante que os outros, destacava-se do grupo. Após uma breve conversa, o piromante recuperou um instrumento que parecia ser usado para medir o tempo. Manipulou-o por alguns instantes e depois conversou com vários outros piromantes. Finalmente, com um aceno de cabeça em direção a Aegon V, o piromante sinalizou que estava pronto. A expressão severa de Aegon V se suavizou em um leve sorriso enquanto ele dava ordens aos piromantes posicionados ao lado do altar, cada um segurando jarros de vidro. Os piromantes obedeceram prontamente, abrindo os jarros e despejando cuidadosamente seu conteúdo, um líquido verde brilhante, na bacia de cobre no centro do altar. O líquido submergiu completamente os 7 ovos de dragão que ali repousavam. Assim que os jarros foram esvaziados, os piromantes recuaram rapidamente para o que julgaram ser uma distância segura. Um deles deu um passo à frente, segurando uma vara de madeira em chamas. Com precisão deliberada apontou a vara em direção à bacia de cobre tocando o líquido verde. Num instante, uma enorme bola de fogo irrompeu rugindo para cima em direção ao teto de pedra, antes de se espalhar para o exterior. Chamas se espalharam pelo teto e incendiaram as cortinas ao redor. No entanto, o espetáculo não parou por aí. O horror inesperado se desenrolou quando todo o salão, e na verdade todo o palácio de Sumeral, foi tomado pelas chamas.
Objetos distantes do fogo inicial se incendiaram inexplicavelmente, como se uma força invisível os tivesse incendiado. O calor era opressivo. Até Legion, parado à distância, sentiu como se as chamas estivessem queimando sua pele. Instintivamente, ele ativou a runa do dragão congelado gravada na espada larga do cavaleiro banido. Uma onda de energia fria percorreu seu corpo, acabando com a sensação insuportável e lhe concedendo um breve alívio. A devastação piorou. Não apenas objetos foram consumidos pelo fogo, mas algumas pessoas na sala também entraram em combustão espontânea. Entre elas estavam Aegon V e o pequeno príncipe Duncan. Jenny de Pedravelhas, desesperada para salvar o marido, tentou apagar as chamas que o consumiam, mas acabou pegando fogo. O casal logo foi completamente consumido pelo inferno. Duncan, o alto testemunhando a tragédia, arrancou o manto branco das costas e o usou para atacar as chamas que engolfavam Aegon V. A Anã também tentou ajudar Jenny de Pedravelhas, mas antes que ela pudesse agir, uma figura sombria surgiu atrás dela. Em um movimento rápido a figura a agarrou e desapareceu no chão. Legion congelou em choque. Ele reconheceu a figura. Era Spark, a criança da floresta que ele conhecia tão bem. O caos reinou. Aqueles que ainda não haviam sido atingidos pelas chamas fugiram aterrorizados. Em meio à confusão, a criada de Rhaella Targaryen abandonou sua senhora, tomada pelo medo. Grávida e incapaz de se mover, Rhaella permaneceu sentada com uma expressão de profundo desespero. Enquanto isso, algo estranho aconteceu. Fosse devido aos esforços frenéticos de Sor Duncan ou a outra causa desconhecida, as chamas que consumiam Aegon V pareceram enfraquecer ligeiramente. O rei, quase inconsciente, se mexeu. Sua carne estava carbonizada e seus olhos haviam sido completamente queimados, deixando órbitas vazias. Mesmo assim, ele conseguiu levantar o braço chamuscado e apontar para Rhaella Targaryen, que estava sentada impotente em sua cadeira. Os vazios onde seus olhos antes estavam se voltaram para Sor Duncan. Sor Duncan, com seus cabelos brancos, pareceu compreender algo naquele momento. Após uma breve hesitação, virou-se com lágrimas brilhando nos olhos, e correu em direção a Rhaella Targaryen. Sem pensar duas vezes, pegou a mulher grávida e correu para fora com ela nos braços. Legion permaneceu imóvel, observando o caos que se desenrolava com uma calma incomum. Seu olhar percorreu o salão de verão em chamas, seus salões outrora majestosos agora completamente consumidos pelas chamas. Aegon V jazia carbonizado e sem vida, reduzido a cinzas. A atenção de Legion finalmente se fixou na bacia de cobre, ainda cuspindo chamas. Um pensamento lhe passou pela cabeça. O que teria acontecido com os ovos de dragão? Motivado pela curiosidade, ele caminhou em direção ao altar. Foi então que notou algo perturbador. Aegon V, apesar de reduzido a uma casca enegrecida e sem os olhos, parecia observá-lo. Quando Legion se moveu, a cabeça sem vida do rei o seguiu, suas órbitas vazias parecendo acompanhar cada passo de Legion. Enquanto isso, Sor Duncan, que havia levado Rhaella Targaryen às pressas para um lugar seguro, retornou com várias capas nas mãos. Parecia que ele a havia entregado aos cuidados dos outros guardas reais ou homens de armas e voltado para buscar Aegon V. Sem perder tempo, Sor Duncan se aproximou do rei carbonizado, envolveu-o firmemente com uma capa e, sem se importar com as chamas que queimavam sua própria carne através das aberturas no tecido, içou Aegon V e correu para a segurança. Enquanto Sor Duncan carregava a figura enegrecida, o braço queimado de Aegon V ergueu-se ligeiramente, apontando para a bacia de cobre que continha os ovos de dragão. Este gesto não era dirigido a Sor Duncan, que estava de costas para a bacia, mas a Legion. O significado era claro, as órbitas vazias de Aegon V o tinham visto. Antes que Legion pudesse processar completamente a informação, uma parte do telhado, enfraquecida pelo inferno, desabou. Pedras e destroços em chamas caíram, soterrando Sor Duncan e Aegon V sob seu peso. As chamas se espalharam, consumindo o salão inteiro enquanto o palácio começava a ruir. A essa altura, Legion já havia chegado à bacia de cobre. Ao olhar para dentro, viu que apenas um ovo de dragão permanecia intacto. Os outros haviam sido destruídos pelo incêndio. O ovo sobrevivente era vermelho sangue, com leves veias azuis. Sua superfície era padronizada com escamas espiraladas, e no centro de cada espiral havia um desenho delicado, tão fino que seus detalhes eram impossíveis de discernir. Apesar de saber que a energia de espíritos vingativos provavelmente evocava o que ele via, o ovo parecia inegavelmente real para Legion. Compelido por sua presença, ele estendeu a mão e o embalou. Mas a sensação em suas palmas, o peso e a textura do ovo, o fez perceber que não se tratava de uma ilusão. Ele realmente havia agarrado um ovo de dragão. Naquele instante as visões sinistras se dissolveram, e Legion se viu em meio às ruínas de Summeral. As chamas, as aparições espectrais, as ilusões assombrosas, tudo havia desaparecido. O que restava era o ovo de dragão, aninhado em segurança em seus braços. Perto dali, à beira de um lago, Asha e Brienne encaravam Legion, completamente incrédulas. Ele havia se materializado do nada, segurando o ovo como se fosse o fantasma do próprio Summeral. Capítulo 132. A escolha do local. Este é o ovo de dragão? Nymeria olhou para o ovo à sua frente com admiração, a mão pairando sobre ele como se temesse tocá-lo. Seus dedos roçavam a superfície lisa de vez em quando, e sua voz soava incrédula ao perguntar.
É um dos 7 ovos de dragão de Sumeral daquele ano? Li Jion assentiu em resposta. Ao retornar ao acampamento, Li Jion evitou os outros e foi direto para sua tenda. Uma vez lá dentro, dispensou as criadas com uma breve ordem para que saíssem. Só então retirou o ovo de dragão. Não havia um valor fixo atribuído a tal artefato. Alguns alegavam que era inestimável, enquanto outros diziam que seu valor era equivalente ao de um grande navio. Mas uma coisa era certa, muitos arriscariam tudo por ele. Li Jion não estava particularmente preocupado com o roubo do ovo, mas não tinha a mínima vontade de anunciar sua existência ao mundo. O ditado, quanto maior a árvore, mais forte o vento sopra, ecoava em sua mente. A origem do ovo era muito difícil de explicar, e quanto menos atenção atraísse, melhor. Você acabou de encontrá-lo em Sumeral? Como isso é possível? A reação de Nymeria foi rápida e incrédula, exatamente o que qualquer um do povo pequeno esperaria sentir ao ouvir tal afirmação. O incêndio em Sumeral foi uma tragédia de décadas passadas. Os Targaryen e inúmeros outros vasculharam as ruínas inúmeras vezes, concluindo que os ovos de dragão de Aegon V não estavam mais lá. Para Li Jion, alegar agora ter encontrado um parecia absurdo. Como alguém poderia acreditar? Se a notícia se espalhasse, as pessoas poderiam sussurrar que ele era o bastardo de alguma linhagem Targaryen, citando seu capacete adornado com uma coroa e um dragão voador, ou simplesmente por causa do próprio ovo. Até o rei Robert, que o tinha em alta conta, poderia ficar desconfiado. E Jon Arryn, ciente dos negócios secretos de Li Jion com Varys, acharia a situação igualmente preocupante. Li Jion sabia que em tal caso, mesmo que tivesse 100 línguas, não conseguiria explicar como se safar. Ainda assim, diante do ceticismo de Nymeria, Li Jion decidiu relatar suas experiências em Sumeral. Nymeria ouvia atentamente, sua expressão mudando como se tivesse sido transportada de volta à infância. As noites em que sua babá lhe contava histórias assustadoras para dormir. Sua descrença, de olhos arregalados, persistiu, deixando-a sem fala por um longo tempo. Você está falando sério? Não está brincando? Ela finalmente perguntou, com a voz estranhamente grave após o silêncio prolongado. É verdade, disse Li Jion com um aceno firme. Nymeria mergulhou em pensamentos antes de falar novamente. Em outras palavras, o ovo de dragão foi dado a você pelo fantasma de Aegon V? A mente de Li Jion retornou à imagem de Aegon V frágil e cego, gesticulando em direção ao ovo de dragão enquanto Sor Duncan o carregava. Hesitante, ele respondeu, pode não ter sido um fantasma. Pode ter sido. Ele parou de falar, incapaz de dar uma explicação definitiva. Se tivesse viajado no tempo, as pessoas em Sumeral na época teriam conseguido vê-lo. No entanto, apenas o cego Aegon V e a misteriosa Anã pareciam cientes de sua presença. Se aqueles dois possuíam poderes especiais, então certamente a filha da floresta, Spark, que havia resgatado a Anã, devia ser muito mais afinada. No entanto, Spark não demonstrou nenhum sinal de reconhecer Li Jion quando se encontraram mais tarde na Floresta do Rei. Ela o considerava um completo estranho. Mas se a viagem no tempo não tivesse ocorrido, como Li Jion poderia explicar a sensação do calor intenso das chamas durante o incêndio de Sumeral? Ele até notara cantos chamuscados em suas roupas ao retornar ao presente. Mais desconcertante ainda era o fato de agora possuir um ovo de dragão que supostamente desaparecera décadas atrás. Tudo naquela situação tinha um ar de mistério. Li Jion estava sem respostas. Seu olhar retornou ao ovo de dragão. Mesmo sem os olhos de glória, sua visão extraordinária revelava seu brilho. Magia irradiava do ovo como chamas envoltas em vidro, cintilando com uma intensidade sobrenatural. Não havia dúvida em sua mente. Este ovo de dragão não estava morto. Se ele poderia chocar um dragão, no entanto, era outra questão completamente diferente. E mesmo que chocasse, quem teria a capacidade de domar tal criatura? Nas memórias do Cavaleiro Banido havia cerimônias de adoração a dragões, métodos para matá-los e até mesmo rituais de comunhão com dragões. Mas não havia instruções para montar em um. Ele pode chocar um dragão? Perguntou Nymeria, notando que Li Jion também parecia confuso. Talvez? Li Jion respondeu incerto. Se ele seguiu a explicação do velho em sua vida anterior, a eclosão dos 3 dragões dos ovos da mãe dos dragões uma década depois foi mais um acidente do que uma certeza. Mas agora, em um mundo real com suas próprias regras, as coisas eram diferentes. Talvez este ovo de dragão também pudesse levar a um milagre inesperado. Então, como vamos chocá-lo? Nymeria perguntou novamente, sua excitação evidente enquanto olhava para o ovo de dragão. Não era de se surpreender que ela estivesse tão animada. Crescendo em Westeros, ambos ouviram inúmeras histórias de dragões. Toda criança sonhava em um dia cavalgar um dragão. Mas à medida que cresciam, percebiam que era uma fantasia impossível e, por fim, abandonavam aquela esperança de infância. Agora, com um ovo de dragão bem à sua frente, independentemente de ele chocar ou não, Nymeria sentiu uma onda de esperança que não sentia desde pequena. Li Jion observou o entusiasmo de Nymeria e disse, talvez eu consiga tentar. Você acha mesmo que consegue chocar um ovo de dragão? Perguntou Nymeria com dúvidas evidentes. Li Jion respondeu seriamente, podemos tentar, mas não há garantias. Li Jion não falava sem razão. As memórias dos cavaleiros banidos sobre a adoração de dragões incluíam mais do que apenas rituais. Eles também possuíam técnicas para encontrar ovos de dragão abandonados e chocá-los. Seu método de incubação tinha uma taxa de sucesso notavelmente alta.
A maioria dos ovos de dragão viáveis eclodia com sucesso, e até mesmo alguns semi-petrificados ganhavam vida. Havia, no entanto, uma desvantagem. A maioria dos dragões nascidos dessa maneira eram dragões alienígenas. Mas, pelos padrões dos cavaleiros banidos, os dragões deste mundo também eram considerados dragões alienígenas. Então isso talvez não fosse uma desvantagem, afinal. Embora Legion ainda não soubesse o impacto que aquele ovo de dragão poderia ter em seu futuro, ele já o achava problemático quando se tratava de descanso. Nymeria, não querendo perder o ovo de vista, insistia em mantê-lo por perto, mesmo à noite, temendo que pudesse se perder. Embora bonito, o ovo de dragão estava longe de ser confortável para dormir ao lado. Sua superfície áspera e escamosa o tornava desagradável ao toque, quanto mais ao apoio. Na manhã seguinte, Legion disse firmemente a Nymeria para colocar o ovo em um tronco, ou ele encontraria outra barraca para dormir. Reconhecendo que talvez tivesse sido zelosa demais, Nymeria não resistiu ao pedido. Esvaziou o baú que usava como armadura, forrou-o com uma colcha macia e garantiu que o ovo não se movesse ou fosse derrubado antes de colocá-lo cuidadosamente lá dentro. Mas assim que o ovo foi armazenado, Asha arrastou Brienne para a tenda de Legion, ansiosa para vê-lo. Nymeria soubera por Legion na noite anterior que Asha e Brienne também haviam visitado as ruínas. Embora não tivessem encontrado as mesmas coisas que Legion, elas o testemunharam obtendo o ovo de dragão. Nymeria não se importou, Legion já havia pedido que não contassem a ninguém, e elas concordaram. Depois de dispensar sua criada e colocar guardas do lado de fora da tenda, Nymeria recuperou o ovo de dragão para mostrar a Asha e Brienne. Enquanto os três admiravam o ovo, Legion partiu novamente para as ruínas de Summeral. Seu motivo inicial para vir não era resolver o mistério da maldição fantasmagórica, mas avaliar se o local era adequado para a construção de um castelo. Desta vez, ele trouxe consigo o mestre pedreiro que havia construído a fortaleza Blackwater Hash. Embora não fosse um arquiteto profissional, o pedreiro tinha experiência suficiente para avaliar se o local era adequado para um castelo. Durante o dia, as ruínas de Summeral estavam muito mais silenciosas do que na noite anterior. Parecia que os espíritos vingativos ali precisavam de descanso, e nada de anormal aconteceu. Glory, que passara a noite do lado de fora, juntou-se à Legion nas ruínas. No entanto, seu espírito parecia subjugado. Não por exaustão por ter ficado do lado de fora, mas porque se abstivera a noite toda de devorar a energia dos espíritos vingativos, deixando-a exausta. Legion acariciou a cabeça de Glory, desculpando-se, e disse-lhe para se conter por mais alguns dias. Assim que terminasse de estudar as ilusões criadas pela energia dos espíritos vingativos, ele a deixaria consumir a energia como quisesse. Meu senhor, eu explorei. O mestre pedreiro, guiando seu aprendiz e Legion, caminhou pelo interior e exterior de Summeral. Em seguida pegou um intrincado equipamento de medição, e fez medições detalhadas do terreno montanhoso ao redor antes de retornar à Legion. Pela expressão do seu rosto, percebo que isso não é uma boa notícia, comentou Legion, notando a testa franzida do pedreiro. Sim, não são boas notícias, confirmou o pedreiro com um aceno de cabeça, gesticulando em direção às colinas ao redor. O terreno aqui é totalmente inadequado para a construção de um castelo ou fortaleza. A disposição tornaria qualquer defesa ineficaz. Além disso, existem vários riachos de montanha nesta área. Embora o fluxo de cada riacho seja pequeno por si só, o volume de água combinado é substancial. Se alguém construísse um castelo aqui e bloqueasse a saída do vale, reunindo todas as fontes de água a montante, toda a estrutura seria inundada. O construtor de um castelo é sempre o mais familiarizado com suas vulnerabilidades, e Legion não tinha ilusões, ele não era páreo para a perícia do pedreiro. No entanto, continuou o pedreiro, esta área é bastante adequada para um palácio ou uma vila. O ambiente natural é deslumbrante e o terreno garantiria um clima agradável no verão. Imagino que o arquiteto real da família Targaryen também tenha valorizado este cenário ao construir o palácio de verão aqui. Ele acrescentou pensativo. Ainda recomendo a construção de uma vila. A fundação do Palácio de Verão original permanece utilizável, o que reduziria significativamente tanto a necessidade de materiais quanto os custos. Legion balançou a cabeça. Uma vila não era o que ele tinha em mente. Em um tom mais calmo, ele perguntou: se você tivesse que escolher um lugar adequado para construir um castelo nesta área, onde seria? O pedreiro ponderou por um momento, observando os arredores antes de apontar para uma direção específica. Se for um castelo, aquele local seria o mais adequado. Legion seguiu o gesto do pedreiro e avistou um afloramento rochoso que lembrava uma versão menor do Rocher do Casterly. Enquanto o famoso Rocher do Casterly se erguia centenas de metros, este não ultrapassava 200 metros. Era mais íngreme também, com quase nenhuma inclinação suave que levasse ao cume. De longe parecia um enorme pilar de pedra, sem sequer a inclinação parcialmente suave do Rocher do Casterly. Como um castelo pode ser construído lá? Perguntou Legion com a dúvida estampada na voz enquanto gesticulava para a montanha em forma de pilar.
Conheço um mestre Thorne em Vila Velha que é especialista em esculpir castelos em paredões de montanhas. 10 anos atrás, Lord Tivin o encarregou de esculpir um novo castelo de pedra ao lado do antigo em Rocher do Casterle, e ele foi o arquiteto por trás dele, explicou o pedreiro. No entanto, antes que o projeto fosse concluído, ele ofendeu Lord Tivin de alguma forma, perdeu a língua e foi mandado de volta para a cidadela. Lygion franziu a testa. Se eu o encontrasse agora, você acha que ele ainda concordaria em me ajudar a construir um castelo? Para a maioria das pessoas, seria difícil, admitiu o pedreiro. Mas para você, não deveria ser um problema. Ele é um devoto adorador dos 7 deuses, como o escolhido dos 7, não recusaria seu pedido. Além disso, a única razão pela qual Lord Tivin poupou sua vida naquela época foi porque o septão do septo dos 7 em Lannisporto intercedeu por ele. Você tem um bom relacionamento com o septão, então se ele escrever para Mestre Thorne, as coisas correrão ainda mais tranquilas. Lygion assentiu, embora olhasse o pedreiro com certa desconfiança. Como um pedreiro como você sabe tanto? O pedreiro respondeu francamente, trabalhei no novo castelo de pedra em Rocher do Casterle em seus estágios iniciais. Mestre Thorne me ensinou muito, ele foi como um mentor para mim. Com seus talentos, ele não deveria ficar ocioso na cidadela. Ele deveria ser como Brandon, o construtor, criando estruturas magníficas para serem lembradas pela história. Ficou claro para Lygion que o pedreiro tinha grande admiração pelo Mestre Thorne, o que explicava por que ele estava tão ansioso para recomendá-lo. Mais cedo, quando você disse que esta área não era adequada para um castelo, Lygion perguntou, estreitando os olhos. Você realmente quis dizer isso ou estava apenas tentando chamar minha atenção para o Mestre Thorne? O pedreiro respondeu rapidamente, meu senhor, eu jamais mentiria sobre algo assim. Pergunte a qualquer pedreiro habilidoso, e ele lhe dirá o mesmo, este terreno não é adequado para um castelo. Lygion estudou o rosto do pedreiro e não encontrou nenhum sinal de falsidade. Finalmente assentiu. Vou pensar na sua sugestão. Com isso, ele conduziu seus homens em direção à base da montanha rochosa colunar que o pedreiro havia indicado e começou a examinar o terreno. Exatamente como o pedreiro havia descrito, era um local ideal para um castelo, não no cume da montanha, mas ao redor de sua base. Uma fortaleza poderia ser construída circundando a montanha, com a torre de menagem principal erguida no topo da rocha imponente. Mais tarde, Lygion enviou Glory para escalar a montanha e inspecionar seu cume. Para sua surpresa, Glory descobriu uma fonte de água doce no topo, acrescentando mais uma vantagem ao local para a cidade planejada por Lygion. Após marcar o local em seu mapa, Lygion retornou ao acampamento e imediatamente redigiu 2 cartas, uma endereçada à cidadela, solicitando formalmente Mestre Thorne como seu conselheiro, e a outra, um convite pessoal ao próprio Mestre Thorne. Ele entregou as cartas a Jon e o instruiu a entregá-las a Vila Velha. Naquela tarde, Lygion pretendia levar Nymeria para um passeio pela região. No entanto, seus planos foram interrompidos quando um grupo de pessoas indesejadas chegou ao acampamento. Capítulo 133. Fidelidade voluntária. Você disse que quer se submeter a mim? Fora do acampamento, Nymeria e Lygion, ambos vestidos com armaduras e preparados para um grande confronto, ficaram perplexos com as palavras dos líderes selvagens diante deles. Por milhares de anos, os nobres das marcas e as tribos selvagens estiveram em conflito. A ideia de qualquer um dos lados se render sem lutar era inédita, muito menos uma tribo inteira se submetendo. E no entanto, ali estavam não uma, mas uma dúzia de tribos unidas em sua disposição de se submeter. Quando Lygion soube que seu feudo seria a região das marcas, ele se preparou para uma campanha brutal, esperando subjugar as tribos selvagens pela força. Agora, porém, antes mesmo que seu exército aportasse na terra, e com apenas um pequeno grupo de reconhecimento o acompanhando, ele se deparou com algo totalmente inesperado, uma rendição em larga escala. A situação parecia quase surreal. Sim, meu senhor, disse um dos líderes tribais, dando um passo à frente. Ele falava a língua comum fluentemente, agindo como representante dos demais. Por quê? O tom de Nymeria era cortante de suspeita enquanto seu olhar penetrante percorria os líderes reunidos. Um líder respondeu com a voz firme, você e o escolhido Sor Lygion são excepcionalmente poderosos. Não temos chance de derrotá-los. Se tentássemos, seríamos aniquilados ou forçados a fugir para outro lugar. Mas deixar estas terras só resultaria em sermos anexados por tribos mais fortes ou atacados por nobres além das montanhas. Então, por que não nos submeter a vocês? Nymeria franziu a testa incrédula. É só por causa da minha força? Não totalmente, disse o líder cuidadosamente. Depois que você e Sor Lygion incorporaram os selvagens em Tumbleton, vocês não os oprimiram e os escravizaram. Vocês não dispersaram suas tribos. Vocês os trataram como iguais aos povos de além das montanhas. Nunca vimos nada parecido antes.
No início, alguns de nós acreditaram que era mentira, mas eu mesmo já passei por isso e vi a verdade. Aqueles que foram tratados dessa forma nos enviaram notícias. Ele gesticulou para os outros líderes. Alguns de seus parentes também foram incorporados ao seu domínio, e seus relatos confirmaram o mesmo. Um líder tribal mais velho, falando em linguagem comum e hesitante, acrescentou: já que não podemos derrotá-los, e vocês oferecem um tratamento justo após a rendição, enquanto permitem que as tribos permaneçam intactas, não somos tolos. Sabemos qual escolha fazer. A expressão de Nimeria endureceu. Você fala apenas dos benefícios da submissão, mas não das responsabilidades que ela acarreta. Você terá que pagar impostos, obedecer às leis que estabeleço e fornecer jovens guerreiros para o meu exército quando eu a convocar para lutar. O jovem líder tribal respondeu rapidamente em tom pragmático: não é isso que qualquer líder exige? Mesmo agora pagamos impostos aos outros líderes dos selvagens. Estes termos não são diferentes. Legion, que permanecerá em silêncio durante toda a conversa, observava os líderes tribais com uma mistura de curiosidade e descrença. As condições que ele e Nimeria haviam imposto às tribos estavam longe de ser brandas. Com exceção da tribo do Cascalho, a maioria das tribos não receberá tratamento especial. Elas foram confinadas a territórios específicos e proibidas de mudar seus assentamentos. Muitos de seus membros foram relegados a trabalhos braçais, tarefas distantes do que se poderia considerar tratamento justo. No entanto, aos olhos desses líderes selvagens, tais termos pareciam generosos. Legion não pôde deixar de se perguntar o quão terríveis teriam sido as condições impostas por outros senhores se essas tribos considerassem esse acordo uma alternativa melhor. Mesmo com as explicações dos líderes, Legion sentiu que havia mais por trás da rendição deles do que o que havia sido dito em voz alta. Uma razão mais profunda e tácita persistia por trás de suas palavras. Legion deu um passo à frente e perguntou diretamente: tanto eu quanto Lady Nimeria queremos a verdade. Não gostamos de ser enganadas. Embora os motivos que você apresentou pareçam razoáveis, ainda sinto que você está escondendo algo. Quero que você compartilhe o verdadeiro motivo pelo qual escolheu se submeter a mim. Ao ouvir as palavras de Legion, os líderes da tribo selvagem trocaram sussurros, discutindo entre si por um momento. Finalmente, o mais velho entre eles se adiantou. Curvando-se levemente, disse: meu senhor, o frio extremo devastou nossa tribo, causando-nos pesadas perdas e esgotando nossos suprimentos de comida. Amir, como autoproclamado rei selvagem, está reunindo guerreiros para atacar novamente. Mas sabemos sua verdadeira intenção: usar nosso povo como peões, sacrificando-nos para enfraquecer as forças alheias. Mesmo se vencermos, o preço será devastador para nossa tribo. Submeter-nos a você, meu senhor, é nossa única maneira de sobreviver. Quando o velho terminou de falar, Legion e Nimeria trocaram um olhar, avaliando silenciosamente a sinceridade de suas palavras. Então Nimeria se dirigiu aos líderes tribais, visivelmente tensos: aceito sua submissão. Depois que fizerem seu juramento a nós, alocarei grãos para ajudar seu povo nestes tempos difíceis. Os detalhes de sua submissão serão tratados mais tarde. O alívio tomou conta dos líderes tribais. Eles se curvaram profundamente para Nimeria e Legion, murmurando palavras em sua língua nativa. Embora as palavras fossem ininteligíveis, suas expressões de gratidão e respeito revelavam seu significado, alguma forma de bênção ou louvor. Nimeria e Legion então prepararam um altar temporário. Lotor caçou um animal para o ritual, e eles conduziram os antigos ritos de sacrifício em homenagem aos 7 deuses e aos deuses antigos. Diante do altar, os líderes tribais juraram lealdade em nome de suas respectivas divindades. Apesar da simplicidade do ritual, ele parecia eficaz. A tensão que pairava nos rostos dos líderes tribais se dissipou completamente quando Legion e Nimeria fizeram seus próprios juramentos de Lorde em troca. O rosto envelhecido do velho líder tribal se abriu em um sorriso estranho, porém genuíno, quando ele disse ansiosamente: voltaremos para nossa tribo, reuniremos nossos pertences e nos prepararemos para partir assim que você nos chamar. Migrar? Não precisa disso, Nimeria interrompeu, balançando a cabeça. Ah? Não precisamos nos mudar para Tumbleton? Os líderes tribais que entendiam a língua comum pareceram confusos. Não. Nimeria balançou a cabeça novamente, gesticulando em direção a Legion. Lord Legion recebeu recentemente o título de Lorde de Sumeral do rei Robert. As terras ao redor de Sumeral são seu feudo. Além disso, Lord Massitirel lhe concedeu as terras ao norte de Vil e a oeste da Guarda Vermelha. De agora em diante, ele é seu senhor, aquele a quem você jurará lealdade. Os líderes tribais assentiram em compreensão. A confusão anterior sobre o motivo de terem jurado a Nimeria e Legion agora fazia sentido. É uma honra nos tornarmos súditos do escolhido, declarou um deles, curvando-se diante de Legion. Os outros o imitaram, sem demonstrar qualquer desagrado em seus rostos. Pelo contrário, pareciam genuinamente encantados. Para esses líderes selvagens, depositar sua fé em um guerreiro lendário com reputação de força estava muito mais alinhado com sua cultura e expectativas do que jurar lealdade a uma lorde feminina, não importando o quão capaz ela fosse. Legion conduziu os chefes tribais até o acampamento, onde os servos trouxeram comida e vinho para celebrar sua nova lealdade. Enquanto isso, do lado de fora do acampamento, Glory, vagando perto do perímetro, avistou várias figuras se movendo furtivamente entre as árvores.
Suas armas e comportamentos diferenciavam das tribos selvagens que estavam no acampamento. Estava claro que não se tratava de aliados, mas sim de um grupo completamente diferente, à espreita com intenções desconhecidas. Quantas pessoas sabem que vocês vieram aqui para nos encontrar? Ligion perguntou aos líderes tribais. Os líderes tribais trocaram olhares inquietos antes que o ancião respondesse. Muito. Quantos são muitos? Ligion insistiu, elevando a voz. Todos os anciãos da tribo, respondeu o ancião mais uma vez, com um tom inabalável. Ligion estreitou os olhos e continuou. E quantas pessoas sabem sobre seu plano de se juntar a nós? Todos os anciãos veio a mesma resposta. Eles conseguem guardar um segredo? Perguntou Ligion novamente. Desta vez, não esperou por uma resposta. As expressões de espanto nos rostos dos chefes tribais lhe deram tudo o que precisava saber. Com uma expressão séria, Ligion declarou. O fato de você ter vindo me ver já deve ser do conhecimento de pessoas de outras tribos. Alguém estava espionando do lado de fora do meu acampamento. Você não providenciou a vinda dessas pessoas, não é? Os rostos dos líderes tribais mudaram visivelmente. Eles balançaram a cabeça enfaticamente, indicando claramente que não haviam enviado ninguém para espionar fora do acampamento. Ligion levantou a mão para silenciá-los e ordenou diretamente que Glory tomasse medidas contra os espiões, instruindo-a a deixar um vivo para ser trazido de volta para interrogatório. Não demorou muito para que Glory aparecesse no acampamento, com um selvagem ensanguentado agarrado em suas mandíbulas. Glory o carregou para uma tenda, jogou-o no chão, virou-se e saiu correndo da tenda, indo casualmente para brincar lá fora. A visão de Glória provocou uma onda de inquietação entre os líderes tribais, que apesar de terem ouvido histórias sobre sua destreza, sentiram o pânico se intensificar. Suas expressões de medo persistiram até que ela se foi. Ligion ignorou o desconforto deles e gesticulou para John. John se aproximou do homem inconsciente, ajoelhou-se para examiná-lo e relatou, sem ferimentos fatais. Ele apenas desmaiou devido ao choque. Alguém reconhece de qual tribo ele é? Ligion perguntou aos líderes tribais reunidos. Um deles respondeu rapidamente. Ele é da tribo da Montanha de Pedra do Rei Selvagem. A tatuagem em seu rosto é o totem da chama vermelha do Rei Selvagem. Sem hesitar, Ligion ordenou, levem meus homens e interroguem-no. Quero saber por que ele estava nos perseguindo e qual é a situação atual das tribos selvagens. John obedeceu imediatamente, levando consigo o selvagem inconsciente. O líder tribal que havia falado seguiu apressadamente, garantindo que nenhum detalhe fosse esquecido. Voltando sua atenção para os líderes restantes, Ligion disse, agora, conte-me sobre esse rei selvagem. Os outros líderes tribais obedeceram rapidamente, contando tudo o que sabiam sobre o rei selvagem e seus próprios clãs da Guarda Vermelha. A área ao redor de ambos os lados do rio Redwatch era conhecida como a região da Redwatch. As tribos selvagens ali eram descendentes dos primeiros homens que resistiram à submissão aos ândalos. Essa área incluía grupos com laços com Dorne, a Campina e as terras fluviais. Com o tempo, esses grupos se uniram para formar o clã Redwatch. Devido à diversidade de linhagens dentro do clã, os Vigilantes Vermelhos eram conhecidos por serem mais abertos do que outras tribos selvagens. Essa abertura levou a uma tradição de se aventurar além de suas terras para capturar homens e mulheres. Uma prática destinada a fortalecer e diversificar as linhagens de seu clã. A mãe do rei selvagem Amir era uma lanceira da tribo da Montanha de Pedra. Durante um ataque, quando ela e outros de sua tribo desceram a montanha para saquear, capturaram um homem. Dessa união, ela deu à luz o rei selvagem. Mais tarde, ela deixou a tribo junto com esse homem e se estabeleceu fora das montanhas. Mais de uma década se passou antes que o rei selvagem retornasse à tribo da Montanha de Pedra. Ao retornar, ele gradualmente construiu influência dentro da tribo, eventualmente acumulando poder suficiente para se tornar seu líder. Em seguida, Amir empregou vários métodos para anexar ou aliar-se a outras tribos selvagens, transformando a tribo da Montanha de Pedra na maior e mais poderosa tribo do clã da Guarda Vermelha. Há alguns anos, durante a Guerra do Usurpador, Amir reivindicou oficialmente o título de Rei Selvagem do clã da Guarda Vermelha. Curiosamente, após se tornar o Rei Selvagem, Amir tentou reunir todo o clã da Guarda Vermelha para atacar Ponta Tempestade e saquear as terras da Tempestade. No entanto, suas ambições foram frustradas pela oposição dos líderes de outras tribos, que se recusaram a apoiar o plano. Implacável, Amir liderou sozinho a tribo da Montanha de Pedra na tentativa de atacar Ponta Tempestade. Seus esforços fracassaram desastrosamente quando foram confundidos com inimigos pelo exército da Casa Tyrell que sitiava Ponta Tempestade, o que levou à sua derrota. Circulavam rumores entre as tribos selvagens de que a linhagem de Amir era extraordinária. Dizia-se que seu pai era ninguém menos que Villan Vil, o atual senhor do Castelo Vil. Esse rumor alimentou a especulação de que a ascensão de Amir ao poder foi apoiada por recursos fornecidos por seu nobre pai. Esses recursos incluíam armas de ferro, uma raridade entre as tribos selvagens, permitindo que quase todos os guerreiros da tribo da Montanha de Pedra estivessem armados com uma. Sem esse apoio, dizia-se, Amir não teria sido capaz de se estabelecer de forma tão generosa ou poderosa. Castelo de Vil? Ligion hesitou por um instante. Ele não previra que o rei selvagem de uma tribo bárbara em seu território tivesse conexões com o Castelo de Vil, um local não incluído em seu itinerário para esta inspeção das Terras da Tempestade. No plano de Ligion, seu foco principal era abordar primeiro os lordes das Terras da Tempestade.
garantindo a estabilidade da região antes de voltar sua atenção para os lordes de Dorne. O temperamento e o caráter do povo dornês deixaram claro para Lysion que um conflito com Vil provavelmente se transformaria em um confronto maior. Qualquer ataque ao castelo de Vil desencadearia uma reação em cadeia, potencialmente atraindo múltiplos inimigos. Essa preocupação surgiu das conversas anteriores de Lysion com a Víbora Vermelha, durante as quais ele soube da aliança dos lordes das fronteiras dornesas. Centrada em torno de Ironvood, essa aliança unia os lordes a um pacto de defesa mútua. Se um castelo fosse atacado, os outros seriam obrigados a socorrê-lo. Nesse cenário, Lysion poderia enfrentar um ataque coordenado de vários lordes dorneses. Para evitar isso, ele sabia que precisava garantir a estabilidade de sua retaguarda antes de tomar qualquer atitude. No entanto, a revelação da ligação do rei selvagem Amir com o castelo de Vil proporcionou a Lysion uma oportunidade única. Uma oportunidade de lançar um ataque ao castelo de Vil com justa causa. Se Lysion conseguisse apresentar provas conclusivas de que Villan Vil era de fato o pai de Amir e estava secretamente lhe fornecendo recursos para apoiar ataques às Terras da Tempestade, os outros lordes de Dorne não teriam motivos para socorrer Vil. Enquanto Lysion refletia sobre isso, Jon e o líder tribal retornaram à tenda para entregar os resultados do interrogatório. O batedor que haviam capturado fora de fato enviado pelo rei selvagem Amir. No entanto, o batedor não sabia que os líderes tribais tinham vindo a Lysion para jurar lealdade. Em vez disso, ele acreditava que eles estavam tentando negociar um acordo com Lysion para comprar armas e equipamentos para usar contra a tribo da Montanha de Pedra. Ao ouvir isso, Lysion começou a formular um plano. Rapidamente, ele começou a delegar tarefas aos líderes tribais para garantir que cumprissem seus papéis em sua estratégia. Então, sem demora, Lysion escreveu uma carta ao Lorde Alvô de Gracie Valley, solicitando um suprimento de comida e armas para serem transportadas para Summeral. Capítulo 134, Blackhaven. Nos dias seguintes, Lysion levou Nymeria e os outros para um passeio por Summeral, como se estivessem em um passeio turístico, sem demonstrar nenhuma preocupação com nada relacionado ao rei selvagem. Todas as noites, ele retornava às ruínas de Summeral e reingressava na ilusão criada pela energia dos espíritos vingativos. Durante essas visitas, ele descobriu várias coisas incomuns. Primeiro, os ovos de dragão. Assim que entrava no salão, ia até o altar e via os ovos de dragão na bacia de bronze, envoltos em fogo incendiário e queimando até virar cinzas. Só restava um, mas ele havia se transformado em uma ilusão, não mais um objeto sólido. Em segundo lugar, o anão e a Aegon V pareciam estar olhando para outra pessoa. Não importava quantas vezes ele mudasse de posição, seus olhares permaneciam fixos, como se não percebessem seus movimentos, exatamente como estavam quando ele chegou. Isso levou a duas conclusões possíveis. Ou a energia dos espíritos vingativos havia distorcido o tempo e o espaço em sua chegada, alinhando sua presença com um momento específico na noite do grande incêndio em Summeral, décadas atrás, fazendo parecer que o anão e a Aegon V o estavam vendo. Ou eles não estavam realmente olhando para ele, sua chegada inicial simplesmente coincidirá com a posição de alguma presença desconhecida, criando a ilusão de que o olhar deles estava direcionado a ele. Enquanto continuava sua exploração, ele e Nymeria também se depararam com rumores que circulavam nas aldeias vizinhas sobre as ruínas de Summeral. Alguns alegavam que aqueles que se aventuravam nas ruínas à noite eram mortos pelos fantasmas que ali residiam. Uma dessas vítimas foi encontrada queimada por inteiro, como se consumida pelas chamas. No entanto, o que era realmente estranho era que, apesar das queimaduras graves no corpo, apenas partes das roupas da pessoa apresentavam sinais de danos causados pelo fogo, a maior parte permanecia intacta. Isso sugeria que o que quer que tenha queimado a vítima não havia sido um incêndio comum. Refletindo sobre isso, Lysion percebeu que se não fosse pela resistência da runa do dragão congelado ao fogo, ele também teria sido queimado ao entrar na visão. Uma das vítimas conseguiu sobreviver até de manhã, mas morreu logo após ser descoberta pelos amigos. Em seus momentos finais, ele continuou resmungando sobre ovos de dragão. Esse rumor levou Lysion a especular sobre a origem do ovo de dragão em sua posse. Talvez após o incêndio, a energia dos espíritos vingativos tivesse escondido o ovo dentro da ilusão, e somente alguém como ele, capaz de resistir às chamas sem ser ferido, tivesse sido capaz de recuperá-lo. O pensamento também o levou a considerar Daenerys, a mãe dos dragões. Ela era não queimada, talvez aquele ovo de dragão tivesse sido destinado a ela. Mas em algum ponto do caminho, algo deu errado. De qualquer forma, a ilusão não lhe ofereceu nenhuma informação valiosa adicional. Poderia servir para expandir os registros históricos da tragédia em Summeral, mas isso não tinha nada a ver com ele. Com isso, Lysion entregou toda a energia dos espíritos vingativos nas ruínas para a glória. A criatura, tendo atingido o limite de sua paciência há muito tempo, correu para as ruínas sem hesitar, devorando a energia com uma fome que lembrou a Lysion uma baleia se alimentando. A visão era ao mesmo tempo inspiradora e perturbadora. A magnitude da energia consumida causou tamanha perturbação que afetou até mesmo o mundo real. O barulho despertou muitos no acampamento, que rastejaram para fora de suas tendas e voltaram o olhar para as ruínas. Todos ouviram um grito indescritivelmente penetrante. Sob o céu noturno, as ruínas de Summeral pareciam mais sinistras do que nunca, amplificando o efeito perturbador do som. Entre os que observavam do acampamento estavam os subordinados de Lysion e Nymeria, bem como líderes de várias tribos selvagens e seus povos.
que aguardavam por comida e armas. Enquanto os homens de Legion permaneciam em silêncio, os selvagens se amontoavam de medo, murmurando ansiosamente. Embora sua língua fosse desconhecida, suas expressões deixavam claro que estavam falando de fantasmas, maldições e outras superstições. Então, tão repentinamente quanto começaram, os gritos insuportáveis cessaram. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a multidão reunida. Mas antes que pudessem processar completamente o que acabará de acontecer, viram Glória emergir das ruínas. Seu pelo estava completamente branco, emanando um brilho fraco enquanto caminhava em direção a Legion, esfregando a cabeça carinhosamente em seu braço. Este é Sor Legion usando o poder dos 7 deuses para quebrar a maldição de Summeral. Alguns fiéis aos 7 deuses na multidão imediatamente gritaram em alarme. Um por um, caíram de joelhos diante de Legion, recitando as preces dos 7. Do outro lado, as tribos selvagens também se curvavam, murmurando palavras ininteligíveis com profunda reverência. Apenas aqueles que tinham visto Glória em sua forma de pelos brancos permaneceram um tanto calmos, embora também estivessem inexplicavelmente abalados. Afinal, na escuridão, a luz branca radiante de Glória lhe dava uma aparência inegavelmente sagrada. Legion notou a comoção no acampamento, mas não havia muito que pudesse fazer. Não podia simplesmente ordenar que Glória revertesse sua pelagem para listras pretas e brancas desta vez. Glória havia consumido demais e estava temporariamente incapaz de controlar suas habilidades. Sem dar nenhuma explicação, Legion conduziu Glória de volta ao acampamento. Deu algumas ordens breves antes de levá-la direto para sua tenda. Pelos 2 dias seguintes, Glória permaneceu lá dentro, digerindo a energia dos espíritos ressentidos, evitando vagar por ali. Legion também permaneceu em sua tenda, absorvendo a energia refinada que Glória havia canalizado para si. Durante esse tempo, ele descobriu que todos os efeitos colaterais persistentes de seu ritual de comunhão com o dragão anterior haviam desaparecido. Mesmo sem o colar de runas do dragão, ele não era mais afetado pelas memórias de batalha do cavaleiro banido. Aliás, os efeitos colaterais das memórias de morte do pacificador também haviam desaparecido. Isso significava que seu primeiro ritual de comunhão do dragão estava totalmente concluído e ele podia prosseguir com o próximo. Após a aparição de Glória, os líderes selvagens olharam para Legion com reverência renovada. Antes, o escolhido era apenas um título, mas agora, eles realmente acreditavam nisso. Assim que Gracie Vale entregou o primeiro lote de comida e armas, Legion os distribuiu entre as tribos selvagens, enfatizando repetidamente a necessidade de seguir seu plano. Em seguida, instruiu Lotor a selecionar alguns indivíduos confiáveis de seu povo para atuarem como elos de ligação com os selvagens, garantindo a entrega tranquila de suprimentos futuros. Com tudo resolvido, Legion e Nymeria retomaram a jornada. Seu destino, o castelo de Blackhaven, sede da casa Dondarrion, onde encontrariam Beric Dondarrion, o futuro lendário Senhor do Relâmpago. Pelo que Legion havia descoberto, Beric Dondarrion era agora o Lorde de Blackhaven. Seu pai sucumbira à doença durante o desastre de frio extremo, forçando o jovem Beric a assumir o trono ainda adolescente, uma situação não muito diferente da de Lord Elvo de Gracie Vale. O desastre causado pelo frio extremo causou grande comoção entre a nobreza, com muitos senhorios mudando de mãos. Outro que sofreu destino semelhante foi Bryce Caron, senhor de Nigetsu. No entanto, suas circunstâncias foram muito mais trágicas, toda a sua família pereceu no surto, deixando-o como o único sobrevivente. Segundo Brienne, seu pai havia tentado um noivado entre ela e Bryce Caron, na esperança de garantir um casamento com o antigo senhor de canto noturno. Não se sabia como essas negociações se desenrolaram, mas depois que Bryce Caron herdou o canto noturno, o assunto ficou sem solução. O exército de Legion viajou pela famosa Estrada dos Ossos, uma antiga estrada que existia desde a época dos primeiros homens. Mais tarde, quando Dorne controlou as marcas, a rota foi restaurada para acomodar carruagens. No entanto, à medida que os conflitos entre Dorne, as Terras da Tempestade e a Campina se intensificavam pelo controle das marcas, a Trilha dos Ossos tornou-se uma rota militar fundamental. Os dorneses fortificaram as altas montanhas que ladeavam a estrada com numerosos castelos e torres de vigia, mantendo um controle rígido sobre a passagem. Mas com a ascensão dos Targaryen e seus dragões, o valor estratégico do Caminho do Osso diminuiu. Além disso, Daeron I Targaryen descobriu, durante sua conquista de Dorne, que um caminho oculto permitia que os exércitos contornassem as fortificações ao longo do Caminho do Osso, reduzindo ainda mais sua importância. Anos depois, as Terras da Tempestade conseguiram até mesmo tomar o controle do Caminho do Osso ao norte de Vil. Com a submissão de Dorne à dinastia Targaryen, a importância militar do Caminho do Osso diminuiu consideravelmente, reduzindo-o a uma mera rota comercial. No entanto, a presença de bandidos das montanhas e tribos selvagens entrincheiradas ali o ano todo tornou esse caminho muito mais perigoso do que a passagem do príncipe. Como resultado, poucas caravanas mercantes ousaram seguir qualquer uma das rotas, levando ambas ao desuso com o tempo. Quando o grupo de Legion entrou no Caminho do Osso, a estrada provavelmente já estava intocada havia vários anos. Ervas daninhas brotavam densamente das rachaduras entre as pedras, algumas chegando à altura dos joelhos, tão densas que o caminho de pedra abaixo mal era visível. Legion e seus companheiros levaram cerca de 4 dias para percorrer a distância de Summeral até Blackhaven. Quando estavam a cerca de 2 léguas de seu destino, avistaram o castelo de Blackhaven, erguido no topo de uma crista íngreme ao lado do Caminho dos Ossos.
Suas muralhas de basalto negro erguiam-se fortes e solenes, enquanto abaixo deles, um riacho profundo e seco da montanha esculpia uma defesa natural. Uma enorme muralha bloqueava o caminho do osso em frente ao castelo, deixando apenas um portão imponente, com mais de 10 metros de altura, para passagem. A muralha se estendia pela encosta até se fundir com as fortificações de Blackhaven. Casas se aglomeravam ao longo das encostas de ambos os lados dessa barreira, formando uma pequena cidade. Assim como fizera em Gracie Valley, Legion informou Blackhaven de sua visita com antecedência. Blackhaven, tendo monitorado seu progresso de sua torre de vigia, enviou uma delegação para recebê-lo. Antes de Legion chegar, um intendente já o aguardava no caminho do osso, abaixo do castelo. Lord Legion e Senhora Nimeria, bem-vindos. Nosso senhor preparou um banquete no castelo para homenagear a sua chegada. O intendente de Blackhaven os observou com uma postura serena, embora seu olhar tenha se demorado brevemente em Glory com visível preocupação antes de se recompor. Bem-vindos, meus senhores. Ao contrário de Lord Elvo de Gracie Valley, Beric Dondarrion não viera cumprimentá-los pessoalmente, mas Legion não se importou. Desmontando junto com os outros, seguiu o intendente em direção ao castelo. Não havia um caminho direto do caminho do osso para Blackhaven. Uma estrada estreita corria ao longo das muralhas do castelo, levando as defesas externas. Abaixo das fortificações ficavam os estábulos, onde Lothor deixou homens para cuidar dos cavalos. O restante do grupo continuou com Legion, subindo o caminho que levava aos portões de Blackhaven. Blackhaven fora construída exclusivamente para a guerra, com sua localização escolhida com estratégia em mente. Uma vez devidamente defendida, nenhum exército conseguiria forçar passagem pelo caminho dos ossos. No entanto, essa vantagem estratégica tinha uma desvantagem: Blackhaven era árida. A terra era inadequada para o cultivo, com apenas árvores frutíferas conseguindo criar raízes. Por gerações, a fortaleza se sustentou com a produção e exportação de vinho de frutas. No entanto, persistiam rumores de que Blackhaven usava sua localização privilegiada para contrabando, garantindo enormes lucros para manter uma força permanente de até 1000 homens. Por muito tempo, Blackhaven dependeu inteiramente de fontes externas de alimento, o que a tornou vulnerável à pressão econômica. Isso mudou quando um vale fértil foi descoberto nas montanhas a leste do Caminho do Osso. Essa terra rapidamente se tornou o recurso mais vital de Blackhaven, só que não lhes pertencia. Inicialmente, a Casa Tyrell tinha pouco interesse no território remoto das Montanhas Vermelhas. Permaneceu subdesenvolvido por anos, e Blackhaven só começou a cultivar uma parte dele com cautela. Mas quando a Casa Tyrell não reagiu, eles se tornaram mais ousados, eventualmente ocupando todo o vale. Eles não estavam sozinhos nessa prática. A Casa Svan de Stonewall e a Casa Morrigen de Crow's Nest também reivindicaram partes das terras Tyrell. No entanto, a Casa Tyrell não demonstrou nenhum sinal de preocupação, nenhuma repreensão, nenhum enviado nem mesmo uma palavra de descontentamento. Por um tempo, Blackhaven acreditou que a questão estava resolvida, que as coisas continuariam como sempre. Mas então os Tyrell fizeram algo que ninguém esperava: concederam as terras ao novo senhor de Someral. A notícia se espalhou rapidamente pelas terras da tempestade, pegando Blackhaven completamente desprevenido. Se fosse qualquer outra casa nobre, Blackhaven poderia ter manobrado para sair da situação? Talvez usando sua força militar e posição estratégica para coagir o reclamante a ceder, ou permitindo que a terra permanecesse nominalmente sob o nome de outra pessoa, mas ainda a controlasse na prática. Mas este não era um nobre qualquer. O novo Lorde de Sumeral era a figura mais lendária dos 7 reinos. Sua reputação já havia eclipsado a de guerreiros lendários como Arthur Dayne, Barristan, o Ousado, e Duncan, o Alto, colocando-o entre os maiores heróis da Era dos Primeiros Homens. Ninguém chamaria tal elogio de exagero. Lord Legion Tarran de Sumeral era uma lenda encarnada. Seu status como um dos escolhidos dos 7 deuses já era inspirador o suficiente, mas além disso, seu poder em combate era nada menos que divino. Seus feitos na celebração da vitória em Lannisporto deixaram uma marca indelével. A visão dele empunhando o vento e o relâmpago abalou profundamente os Homens de Ferro, convencendo-os de que ele era a própria encarnação do lendário deus da tempestade. De fato, em vários portos costeiros e vilas de pescadores frequentemente invadidos pelos Homens de Ferro, santuários dedicados ao deus da tempestade começaram a aparecer. Embora as estátuas em seus interiores variassem em formato, todas ostentavam as mesmas características marcantes: um deus adornado com 4 espadas, acompanhado por um gato das sombras gigante. Na religião dos Homens de Ferro, o deus da tempestade era o eterno inimigo do deus afogado. Esses aldeões, buscando proteção contra os invasores Homens de Ferro, passaram a adorar Legion como a encarnação do deus da tempestade. Contra uma figura tão mítica, Blackhaven não tinha como resistir. Tudo o que podiam fazer agora era esperar, impotentes pela decisão de Legion. Capítulo 135 – As Correntes de Blackhaven. Obrigado pela hospitalidade, Lord Beric Dondarrion, disse Legion, pousando o cálice na mão e olhando para o Senhor do Relâmpago, que não era muito mais velho que ele e ainda tinha uma aparência um pouco imatura. Acho que devemos começar a trabalhar. Ao ouvir as palavras de Legion, a mão de Beric tremeu levemente e, instintivamente, ele olhou para o mestre sentado ali perto, como se pedisse seu conselho. Durante o banquete, Beric Dondarrion, com seus cabelos ruivos e dourados, fez o possível para se apresentar como um lorde maduro.
Escolheu cuidadosamente as palavras ao falar com Ligion e Nimeria, tentando não ofender nenhum dos dois e ao mesmo tempo, garantindo que não parecesse fraco. Como resultado, falava muito lentamente, dando, sem querer, a impressão de não ser particularmente inteligente. O mestre, falando em nome de Beric, disse: Lord Ligion, por centenas de anos. Nosso castelo de Blacaven tem sido um ponto-chave de defesa contra invasões de Dorne e também tem mantido a lei e a ordem nas terras fronteiriças. Dezenas de aldeias vizinhas estão sob nossa proteção. Mestre Cregon, o senhor está simplesmente afirmando que o castelo de Blacaven é importante, interrompeu Ligion diretamente. Ele então voltou o olhar para Beric Dondarrion e disse: mas isso não justifica invadir o território alheio. O salão, antes animado, mergulhou em um silêncio repentino. Todos os olhares se voltaram para a mesa do chefe, principalmente os de Blacaven, que entendiam que a decisão sobre seu futuro estava se desenrolando naquele exato momento. Todos aguardavam em silêncio o resultado, exceto Ligion e os subordinados de Nimeria, que continuavam comendo sem preocupação. Sr. Ligion, o senhor entendeu errado. Não vamos tomar suas terras, explicou Beric Dondarrion, ansioso. Começamos a cultivar a terra antes de vocês chegarem e na época, Jardim de Cima não se opôs, pelo contrário, aprovaram tacitamente. Quando Lord Léo Tyrell veio a Porto Negro para o torneio, visitou as terras que cultivamos e até elogiou quão bem as havíamos utilizado. O senhor comandante da Guarda Real, Sr. Barristan, também sabia disso. Ligion foi direto ao cerne da questão. Então, Lord Léo Tyrell incluiu oficialmente esta terra no território de Blacaven? Beric ficou em silêncio. Como Ligion havia apontado, a menos que a terra fosse legalmente parte de Blacaven, nenhum elogio do antigo proprietário poderia mudar o fato de que a casa Dondarrion havia invadido o território de outro senhor, e aquela terra não pertencia mais à casa Tyrell, agora pertencia a Ligion. Com uma expressão séria, Ligion continuou: durante o banquete, ouvi sua apresentação a Blacaven e entendi a importância desta terra cultivada ao longo de muitos anos para você. Mas ainda assim devo dizer que sinto muito. O dever de um lorde de manter a integridade de seu território é absoluto. Não tenho escolha a não ser reivindicar essa terra. Caso contrário, estaria concedendo uma exceção a você. E então o que dizer dos outros lordes? Viu Stonewall e Crowsnest também deveriam ter permissão para manter as terras que tomaram? Quanta terra isso me deixaria? E como eu conseguiria me manter nos 7 reinos? Embora a voz de Ligion não fosse alta, o silêncio no corredor garantiu que todos o ouvissem claramente. Os nobres e cavaleiros de Blacaven, embora relutantes em abrir mão das terras férteis que cultivavam, não podiam negar que a posição de Ligion era justificada. Qualquer lorde diante da mesma situação tomaria a mesma decisão. Não se tratava apenas de terras, tratava-se de sobrevivência e prestígio nos 7 reinos. Percebendo que a terra estava perdida, os nobres e cavaleiros de Blacaven pareciam visivelmente desanimados. Alguns, mais astutos que outros, já haviam começado a contemplar as implicações mais amplas: suprimentos de comida, tropas de guarnição e estabilidade. Uma vez que a terra fosse retomada por Ligion, Blacaven inevitavelmente enfrentaria uma escassez de alimentos, forçando-os a depender de importações custosas. Ao mesmo tempo, não seriam mais capazes de sustentar um exército permanente de 1000 homens. Uma redução drástica nas tropas era inevitável, enfraquecendo sua capacidade de proteger as aldeias vizinhas. A atividade de bandidos nas montanhas inevitavelmente aumentaria, levando a um rápido declínio da lei e da ordem em todo o território. Uma piora na situação de segurança, por sua vez, levaria ao declínio populacional. Blacaven, que já lutava com uma população limitada, mergulharia em uma crise demográfica sem solução aparente. Entre aqueles que compreenderam todas as consequências, alguns nobres e cavaleiros sem profunda lealdade à casa Dondarrion já haviam começado a considerar sua saída. Beric Dondarrion, agora plenamente consciente de que a situação era irremediável, parecia completamente abatido. Pegou sua taça de vinho e a esvaziou de um só gole. Mas bebeu rápido demais, engasgando-se no processo e tossindo violentamente, cuspindo vinho na mesa. O comportamento de Beric foi um tanto rude. O mordomo ao seu lado tentou ajudá-lo a descer, mas foi impedido por Ligion. Em vez disso, Ligion estendeu a mão e deu um tapinha nas costas de Beric para ajudar a aliviar sua tosse, depois esperou que ele se recuperasse. Depois de um tempo, a tosse de Beric diminuiu gradualmente, transformando-se em respiração ofegante. Seu rosto, avermelhado pela crise, parecia um tanto cômico. Ligion pegou a chaleira que estava ali perto e despejou um copo d'água na taça de vinho vazia diante de Beric. Lord Beric não precisa se apressar. Tome um copo d'água para se acalmar, disse ele. Beric Dondarrion, com a voz ainda um pouco rouca, agradeceu a Ligion antes de pegar o copo e bebericar. O líquido frio acalmou-lhe ligeiramente a garganta. Vendo que Beric havia recuperado alguma força, Ligion continuou. Embora eu pretenda recuperar aquele pedaço de terra, não é impossível para Blacaven continuar a usá-lo. Beric olhou para ele surpreso ao ouvir isso. Era claramente inesperado. Os outros no salão também voltaram a atenção para Ligion, com expressões tensas. A atmosfera antes inquieta se aquietou instantaneamente. Posso arrendar o terreno para Blacaven. Tudo o que você precisa fazer é pagar uma parte do aluguel todo ano, afirmou Ligion, revelando sua proposta antes de acrescentar o valor específico. Embora o aluguel não fosse insignificante, era inegavelmente um negócio favorável.
considerando a fertilidade da terra e sua capacidade de produzir um suprimento abundante de alimentos. Beric, seu mestre, o intendente e os nobres cavaleiros trocaram sorrisos surpresos. A atmosfera tensa no salão começou a se dissipar, e suas emoções mudaram com a oferta inesperada. Entretanto, antes que pudessem relaxar completamente, as próximas palavras de Ligion fizeram com que todos ficassem sérios novamente. Mas há uma condição, disse Ligion. Só arrendarei a terra aos meus aliados. Aliados? Beric olhou para Ligion com uma expressão confusa, depois se virou para seu mestre. A proposta claramente o confundia. Ele se perguntou se Ligion, devido à sua origem, não compreenderia completamente as regras fundamentais que regem as relações entre nobres. Afinal, embora Blackhaven fosse geograficamente mais próxima da Campina, oficialmente fazia parte das Terras da Tempestade. O suzerano de Beric era Hili Baratheon, senhor de Ponta Tempestade, enquanto Ligion devia lealdade ao senhor de Jardim de Cima na Campina. Em tempos de guerra, era compreensível que os senhores de diferentes feudos formassem alianças temporárias. No entanto, em tempos de paz, formar uma aliança com um nobre de outra região sem a aprovação explícita do senhor feudal era essencialmente um ato de traição. Você parece ter me entendido mal. Os aliados a que me refiro não são o tipo de aliados que você está pensando, disse Ligion, gesticulando para que Jon trouxesse um documento preparado. Jon obedeceu, entregando um pergaminho. Ligion então o ofereceu a Beric, dizendo, leia isto primeiro, depois podemos discutir. Beric Dondarrion pegou o pergaminho e examinou cuidadosamente seu conteúdo. Enquanto lia, sua expressão mudou de séria para surpresa, depois para perplexidade. Os termos do acordo eram inesperadamente generosos, quase como se tivessem sido concebidos para ajudar a casa Dondarrion a se libertar das amarras que aprisionavam Blackhaven há anos. Mesmo desconsiderando as outras disposições, os termos primários referentes ao suporte já eram uma imensa vantagem para Blackhaven. Embora o objetivo principal do castelo de Blackhaven fosse a defesa contra potenciais incursões de Dorne, a realidade era que Dorne representava pouca ameaça direta. Em vez disso, o verdadeiro perigo vinha dos bandidos e tribos selvagens que vagavam pelas montanhas ao redor. O território de Blackhaven era composto quase inteiramente por montanhas rochosas e acidentadas, com pouca terra arável. As poucas áreas cultiváveis estavam espalhadas pelos arredores, forçando a construção de vilas distantes umas das outras. Como resultado, Blackhaven teve que manter uma grande força militar para proteger esses assentamentos isolados. Mesmo com tantos esforços, os cavaleiros e soldados estacionados nas aldeias lutavam para repelir os grupos bem organizados de bandidos e invasores. Relatos de aldeias saqueadas eram frequentes, e essa instabilidade persistente prejudicou severamente o desenvolvimento de Blackhaven. Se Ligion assinar esta aliança defensiva com Blackhaven agora, assim como Blackhaven seria obrigado a enviar reforços quando o território de Ligion fosse atacado, Ligion também precisaria enviar reforços quando Blackhaven enfrentasse ataques ou invasões, auxiliando na resolução de quaisquer ameaças. Essas ameaças incluem não apenas Dorne, mas também bandidos e tribos selvagens. Assim que Ligion interveio para erradicar os bandidos em Blackhaven e arredores, bem como para expulsar as tribos selvagens, o resultado foi previsível. Assim como nas áreas vizinhas de Tumbleton e de Roseroad, os bandidos que se entrincheiraram ali por décadas, e as tribos selvagens que residiam ali há ainda mais tempo, foram todos exterminados. O incidente em Summeral, algum tempo atrás, foi mais uma prova disso. A simples menção do nome de Ligion fez com que os bandidos daquela região fugissem, enquanto as tribos selvagens ficaram tão assustadas que precisaram se reunir para se estabilizarem. Isso por si só demonstrava o formidável poder de dissuasão que Ligion representava para elas. Uma vez derrotados os bandidos e as tribos selvagens de Blackhaven, o caminho dos ossos, a rota crucial que ligava Dorne, poderia ser reaberto como uma importante passagem comercial, assim como Mander em Tumbleton. Nesse ponto, Blackhaven, posicionada como uma fortaleza vital, seria capaz de sustentar as operações do castelo exclusivamente por meio de impostos, sem sequer considerar benefícios adicionais. Mais importante ainda, sem a ameaça de bandidos e tribos selvagens, manter uma grande força militar permanente não seria mais necessário. Um exército regular de apenas 100 soldados seria suficiente. Quanto à segurança do caminho dos ossos, o pacto estipulava que assim que a rota fosse restaurada, Ligion posicionaria tropas nas torres de vigia e fortalezas em ambos os lados da passagem para garantir sua segurança. Isso foi, sem dúvida, um grande alívio para Blackhaven. Mesmo que não pudesse prosperar como Tumbleton, sua situação ainda melhoraria drasticamente, muitas vezes em relação ao seu estado atual. Considerando os termos favoráveis da aliança, Ligion concordar em arrendar a terra recuperada para Blackhaven parecia inevitável. Aliás, mesmo que Ligion não permitisse que Blackhaven usasse a terra, Beric Dondarrion quase certamente ainda estaria disposto a assinar a aliança.
No entanto, o que os intrigava era que, nesse acordo, Legion parecia estar dando tudo de si, seja ajudando Blackhaven a reprimir bandidos, expulsando tribos selvagens ou mantendo a segurança do caminho do osso. Todas essas eram tarefas árduas que exigiam um investimento significativo de mão de obra e recursos. Eles se esforçavam para ver quais benefícios Legion obteria com esse acordo. Enquanto Boneva estiver aberto, eu serei beneficiado. Quando Beric Dondarrion perguntou sobre os ganhos de Legion pegou o acordo que havia assinado com Lord Elvo de Gracie Vale das mãos de Jon e o entregou a Beric. Com uma expressão solene, ele explicou: já assinei um acordo semelhante com Lord Elvo de Gracie Vale antes disso. Explorei o terreno ao redor de Summeral e decidi construir um castelo perto de suas ruínas. As estradas entre Summeral, Gracie Vale e Tumbleton agora estão totalmente conectadas. Assim que o caminho do osso for restaurado, poderemos negociar diretamente com Dorne, e os lucros dessa troca cobrirão mais do que minhas despesas. Beric rapidamente pegou o documento e o examinou. Seu conteúdo era praticamente o mesmo que o que lhe fora apresentado, exceto que em vez de manter o caminho do osso, o exército estacionado no Acordo do Vale Gramado era designado para proteger rotas comerciais, e as despesas militares não eram de sua responsabilidade. Além do comércio com Dorne, também pretendo usar o Caminho dos Ossos para estabelecer uma rota comercial para o outro lado do Mar Estreito, continuou Legion. Pretendo construir uma cidade portuária em um local adequado perto da foz do Rio da Guarda Vermelha. Esta cidade se envolverá em comércio direto com as cidades livres do outro lado do Mar Estreito, permitindo que mercadorias transportadas de lá sejam transportadas pelo Caminho dos Ossos para o interior, para fins comerciais. Legion anunciou deliberadamente este rascunho inacabado do plano, que ele havia discutido apenas brevemente com Nymeria e os outros, diante dos nobres e conselheiros reunidos. Seu objetivo era assegurar a Beric Dondarrion e seu conselho que este acordo poderia gerar benefícios substanciais sem prejudicar os interesses de Blackhaven. Ao mesmo tempo, ele queria que essa informação chegasse aos nobres e cavaleiros presentes no banquete. Esperava que eles espalhassem o plano, garantindo que logo fosse conhecido por todas as terras da Tempestade, pela Campina e até mesmo por Dorne. Assim que a notícia se espalhasse, Legion estava ansioso para observar como os vários lords reagiriam, usando suas respostas como referência para refinar sua estratégia. Após ouvir a explicação de Legion, Beric Dondarrion sentiu uma forte vontade de assinar o pacto imediatamente. No entanto, reprimiu o impulso e disse: este assunto é de grande importância para Blackhaven. Preciso discuti-lo com os mestres e o regente. Também preciso informar Lord Henry de Ponta Tempestade antes de decidir se assino este pacto com você. Enquanto isso, por favor, permaneça em Blackhaven por alguns dias até que tomemos uma decisão final. Legion não fez objeções e concordou em ficar por 4 dias, expressando sua esperança de que a casa Dondarrion chegasse a uma decisão nesse período. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.